Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro, né? Sou médico psiquiatra, criador do canal Saúde Mental no Cinema. A gente está fluindo aqui no modo de psicoterapias, né? Eu coloquei assim. E hoje a gente vai abordar o filme Divertidamente. É um filme da Disney, da Pixar, né? Com a psiquiatra que é a Danusa, né? A Danusa ela fez residência de psiquiatria comigo. Ela está fazendo uma pós-graduação nessa área, né, de terapia cognitivo-comportamental e está fazendo um R4, né, que é mais um ano lá de estudo na área da criança e do adolescente, né, em Belo Horizonte. Danus, eu queria agradecer para a gente começar a abordar o filme. Fala um pouquinho de Bri- você para o pessoal. Obrigada, Leandro, pelo convite. Então, meu nome é Danusa, eu fiz psiquiatria no Hospital Hoje Lomberes. Atualmente estou fazendo o ano adicional, né, de especialização na psiquiatria da infância e da adolescência, pela rede FEMIG, aqui em Belo Horizonte. E estou terminando a especialização em terapia cognitivo-comportamental, como disse o Leandro. Aí a Beleza. gente vai conversar agora. Esse filme, assim, né, eu já tinha assistido, eu já vi ele umas 6 vezes. É um filme, toda vez que a gente assiste, a gente percebe uma coisa nova, assim, né? Sim. E eu acho que até para as outras abordagens, até a psicanálise, neurociência, a Sim. fenomenologia, dá para tirar muita coisa, assim, né? O... Essa parte de emoções eu acho que é uma parte que não dá para fugir quando a gente vai trabalhar com pessoas, né? Assim, a gente está abordando aqui pelo viés da terapia cognitivo-comportamental, mas eu acho que não dá para fugir dela, né? Quando a gente, em nenhuma área, né? Já conversei um pouquinho com uma pessoa que é da psicanálise, mais junguiana, e ela falou que isso é uma coisa que ela trabalha muito, essa questão de regulação das emoções, né? Uhum. Principalmente quem trabalha com criança, mas eu acho que até com adultos não dá para fugir de falar de emoções, né? O futuro adulto foi uma criança, né? Que a gente. Exatamente. Geralmente os problemas que a gente vê, pelo menos é a minha opinião, é assim, que os pacientes mais graves da saúde mental aconteceu alguma coisa na Uhum, infância, né, que desestruturou, assim. uhum, Então eu acho que uhum. é uma coisa que a gente tem que pensar muito, assim. E tem muito estudo, mais pra frente, né, no nosso canal, eu vou trazer mais coisas sobre isso, assim, né. Uhum. Livros, dicas, enfim. Mas assim, sobre o filme, né, assim, a Pixar, né, ela já tem um histórico de fazer filmes muito bons, né, assim, as imagens, é um filme muito Sim. bem feito, assim, a gente, lógico, vai ter que abordar questões, né, vai ter spoiler, então quem não viu o filme, para o vídeo e vai lá ver, Vai lá ver. rever, porque vale a pena, assim, né. Eu tinha, até quando era mais novo, era uma ideia, assim, que filme de desenho animado, não ia ter graça, mas a Pixar, quando foi lançando os filmes, atende né, a família toda, assim, criança, adulto, é muita coisa, é muito profundo assim as discussões, né? É uma E, e animação muito rica mesmo, assim, nesse sentido de abordar temas que eu acho que um filme que não for animação é até difícil de fazer, né? trazer atores para poderem fazer o que, Sim, né? sim. E o interessante é que o diretor ele consultou mesmo um especialista, Isso, né, em neurociência para fazer o filme, assim, isso. né? Ao longo do nosso bate-papo a gente vai abordar alguns temas sobre isso, né? Então aqui eu coloquei a primeira sinopse, né, que é um resuminho, né, para a gente começar, né, a abordar, né. Então conta sobre Uhum. a mente, né, inside out é dentro da cabeça, né, da Riley, né, que é a criança, e aparece no comecinho já a Alegria como protagonista, né, assim, ela foi quantos segundos que durou a Alegria? 30 segundos, né, ela fala, né. Poucos segundos, só ela que dominou até vir as outras emoções, né? Aí de cara ela olha, tem a tristeza já segurando o painel de controle e mostra a bebezinha já dando o primeiro choro mais intenso, né? E a ideia do filme é essa, né? Mostra por dentro o que está acontecendo de uma forma bem lúdica, assim, bem para a gente poder tentar entender, e a vida externa.
E a vida interna ela não tem muito acesso, né? Que seria, eu acho, que é um próprio inconsciente, né? Porque ela não percebe Uhum, essas instâncias, não é nem instâncias, né? São as emoções mesmo, que é a resultante do que ela pensa, né? Aí lá já fala sobre, né? São cinco emoções básicas que são colocadas: alegria, tristeza, nojo, medo e raiva. A gente vai abordar mais pra frente, né? E elas vão organizando ali as memórias e formando o que a gente chama de personalidade, né? uhum. Mais pra frente a gente vai ter um módulo só sobre personalidade, que eu acho que é uma coisa muito complexa, assim, muito rica, assim, e vai ter um módulo específico, a gente vai falar com mais detalhes, né? E eu acho que a grande crise é a mudança de cidade, né? Já começa ali ela mudando de cidade, as emoções são pegadas de surpresa, né? O que que faz, e a alegria tentando contornar a situação. Uhum. Você já mudou Ver o muito, lado bom né? de tudo, né? Você também já mudou muito de cidade, né? Morou assim, na Já há vários adolescência. lugares. Que é uma coisa Mas que eu acho que quando, a quando se é mudança, criança, isso é diferente, né? Assim, de algum sim, modo, né? sim. Ela tinha 11 anos, né? É A Vale, isso. 11 anos. Então já era meio grandinha. A menina desenvolve mais rápido que o menino, né? Tem essa questão também. Enfim. E a questão que eu acho que é o hockey, né? Que quando a pessoa vincula um esporte desde cedo, Uhum. é uma coisa que marca muito, né? É, e quando tem algo, né, que lhe é familiar, eu acho que mais pela mudança é ela perder as familiaridades, né? Eu acho que é isso que deixou as emoções tão enlouquecidas, são não ter a perda de tudo aquilo que ela construiu como familiar, né? De todos os lugares onde estavam as memórias que ela construiu, Uhum, né? Eu acho que mais isso é que choca muito e que é difícil, né? Para uma pré-adolescente aí começando, né? sim. Muda o E a clima. época justamente disso, né? Que os adolescentes começam a ser muito vinculados para fora de sua família, né? Começam a se voltar para esse mundo externo, então, dos amigos, dos esportes, dos interesses. E aí, justo nessa fase de transição, né, que ela começa a perder todas as referências ao mudar para uma cidade diferente. E muda o clima, né? Assim, muda Uhum. a mudança dá errado, a casa não é da forma Sim. como ela espera. Assim, é interessante, né? Ela, no meio do caminho parece que bate o carro, tem uma cena lá do dinossauro que eles param, ela lembra daquilo como algo engraçado, né? Enfim. Uhum. Aí vamos falar um pouquinho sobre as emoções agora, que eu acho que é o foco mesmo ali, o filme, Uhum. né? Assim, esse enredo, né? Então lá tem cinco emoções, assim, a gente tem um estudo que começou tendo sete, e parece Isso. que o último são quatro, né? Que pelo que eu estudei agora. Na verdade, tem estudos que falam de seis também, que a surpresa seria entre. Porque, na verdade, tem as emoções que a gente chama de básicas, né? Que são essas do filme, principalmente, e teoricamente a surpresa seria uma emoção A junto, mas mais. tem as emoções, que são as emoções derivadas, né? Que uma junção Uhum. de uma emoção com outra geraria uma outra emoção mais complexa, né? Mas o Pelo filme. que eu pesquisei, o último estudo, acho que é 2014, aí ficou sendo, né, a felicidade, que é a alegria, a tristeza, Uhum, o medo e a surpresa juntos, e uhum, juntaram a raiva e o nojo. A raiva e o nojo uhum. ficaram juntos, que são. Mas enfim, não muda pouca coisa, né? Assim, Sim. vamos falar um pouquinho de cada. Eu até vou deixar no link um artigo que é bem legal que aborda isso para quem quiser aprofundar. Eu acho bem interessante, principalmente para quem é Uhum, profissional da saúde, né? uhum. Chama Psicologia das Emoções, uma proposta integrativa para a compreensão e expressão emocional, né? É um artigo que aborda assim com detalhes isso, dá exemplos. Eu acho que quem quiser aprofundar vale a pena, assim, Bem né? Que é legal o que a mesmo. gente lida no consultório, né? O Uhum, paciente nos busca por aquilo que ele sente, na verdade, ou que incomoda, né? Que são as emoções, né? uhum, uhum. Um E paciente. quando.
Um paciente, por Pode falar. exemplo, que está delirante, mas está feliz, ele não vai por conta própria procurar. E Exatamente. se ele também não tiver dando trabalho, nem a família vai procurar, né? Então eu acho que Uhum, é o que a gente sente que nos faz uhum, buscar ajuda, ou enfim, né? uhum, Que é o colorido da vida, vamos colocar assim, né? uhum, Então a alegria, primeiro aparecer, tenta dominar ali o contexto, né? Assim, a maior parte uhum. do tempo é só bolinha amarela na vida, né? Sim. Eu acho que uma coisa assim para a gente falar de emoções, eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar muito claro, é que não dá para não sentir as emoções. Por que que essas são as emoções básicas quando a gente fala? Porque é impossível não senti-las. A gente não consegue, a gente pode não demonstrar alegria, a gente pode segurar a nossa alegria para nós, a gente pode segurar a nossa raiva e não fazer nada, né? Então a gente controla o comportamento, mas o que a gente está sentindo não é controlável. Eu acho que isso é bom a gente deixar claro, porque muitas vezes, principalmente eu que trabalho com crianças, a gente tem muitas manias de falar algumas coisas para criança, tipo, não fica triste, não fica com raiva, como se fosse possível não sentir uma emoção, mas não é possível. A gente pode sim, uma criança, a gente tem que falar, você está com raiva, mas você não pode bater no seu irmão, porque você está com raiva do seu irmão, né? Então a gente controla como ele vai lidar com a raiva. Mas Uhum, não sentir raiva ou não ficar triste é uma coisa que é impossível e acaba que quando a gente diz isso para uma criança, mas para um adulto também, gera mais uma culpa, né, nela. Então, assim, culpa por estar sentindo aquilo, eu não deveria ter raiva do meu irmão, como se fosse algo impossível de não sentir, mas não é, né? A gente não uhum, controla. Então, por isso que elas são as básicas, porque é impossível não senti-las, né? Então, tristeza, alegria, raiva, medo, nojinho, né? Que é essa aversão. Então, assim, a gente não consegue evitar de senti-las. Então, é algo que elas são primordiais por isso. Eu acho que é bacana a gente começar e pensar que toda emoção, como é demonstrada no filme, ela tem uma função, né? Que é isso que a gente está falando, né? A gente uhum, vai começar a falar. Ela tem uma função, ela tem um porquê de existir, e ela nos protege, ou ela nos livra, ou ela nos faz caminhar em direção a alguma coisa. Então, assim, todas elas têm uma função e um porquê de existirem, né? Eu acho que isso é uhum, muito lindo que mostra no filme, né? Essa sim. ideia. Eu tirei algumas partes desse artigo, né? Eu vou ler um pouquinho, né? Então, alegria. Considera-se que a emoção alegria corra diante do ganho de algo Uhum, avaliado como sendo de valor, para o que se uhum. segue uma tendência de retenção ou repetição, né? Então, deu certo, foi bom, eu quero repetir Uhum, aquilo, né? O isso. significado de alegria atualmente tornou-se muito próximo, né, de satisfação com a vida e bem-estar subjetivo, sendo que esses termos têm sido frequentemente utilizados para descrever o mesmo tipo de fenômeno, né? Em um estudo com participantes italianos e cubanos, os autores fizeram levantamentos de objetos que os participantes consideravam fazê-lo feliz. Foi possível, né, identificar elementos transculturais, né, ou seja, que ocorrem em todas as culturas, como Uhum, saúde, família, amor, dinheiro, como eliciadores de alegria, né? E adequa a esse mundo, né, que a gente é bombardeado a todo tempo aí, vê vídeo uhum, de gente feliz e fica se perguntando por que será que aquela. E fica na ilusão, né? Que é uma uhum, felicidade 24 horas, que a gente tem que sim, buscar isso 24 horas. sim. A alegria tem essa função reforçadora, né? Então, quando eu sinto prazer, e eu trabalho com as crianças um emocionário, que é como se a alegria fosse uma arvinha e ela dá várias raízes. Então, tem a felicidade, o prazer, várias outras coisas que são derivadas dessa emoção principal, né? Do tronco da árvore, né? A gente coloca ali no tronco e as outras Uhum, coisas. E aí ela tem esse conteúdo que é isso, de reforçar. Então eu fiz uma coisa, eu fiquei feliz. Aí eu vou lá e vou, né, tive alegria, fiquei feliz. Vou lá e vou repetir isso, né? Então tem muito esse conteúdo. E como você falou, a gente é bombardeado por felicidade ao extremo, e quando a gente pensa que está sentindo uma emoção que não é aquela, traz culpa, né? Então é por isso que é importante a gente perceber que ela é uma emoção válida, mas ela não é única, né?
Não tem que ser 24 horas, né? Vai ter que Exatamente. ceder lugar para outras emoções, né? Uhum, E até o excesso é patológico, por incrível que pareça, né? Assim, sim. uma pessoa com excesso de si, né? Uma pessoa, por exemplo, um bipolar que está na fase de mania, a gente Uhum, vê mesmo que apesar daquela manifestação, tem uma tristeza bem forte esperando lá por trás, né? uhum, Um uhum, arrependimento por coisas feitas, enfim, né? uhum. Até a questão de uso de droga, a gente vê isso também, Sim, do prazer, né? Tá né? ligado? Buscar Esse só aquilo. conteúdo reforçador é justamente onde que acaba a gente querendo sempre, buscando um prazer ou uma emoção agradável o tempo inteiro e não aceitando as emoções desagradáveis como parte da gente. Então a gente acaba buscando essas fugas, né? Que trazem um componente reforçador rápido, né? Então, Uhum. substâncias, algum outro tipo de vício que traz uma alegria rápida, né? E até uma crítica mesmo, um alerta para os pais mesmo, né? Assim, que tem Uhum. pais que evitam a todo custo que a criança passe por algum sofrimento. Sim. Eu lembro que eu atendi uma criança, não tem uns 4 meses no posto, com uns 6 anos, ela estava super obesa, a criança. E a mãe falando, não, eu não vou deixar de dar as coisas que ela gosta, que é a pelinha de frango frita, porque ela ama isso. Como assim, se aquilo fosse Uhum. a alegria única da vida dela, assim, né? E a Sim. criança já super obesa, já começando a sofrer bullying na escola por causa disso. É uma Sim. difícil, assim, né? É isso também, né? Regular uma emoção da criança também por essa via rápida, não ensinar outras vias para ela de obter obtenção de prazer, Uhum. né? Ou mesmo de lidar com as suas emoções difíceis, né? Que elas também, nós vamos falar, têm funções muito Sim. importantes, né? A próxima já é a. Eu coloquei o medo aqui na sequência, eu deixei a tristeza mais para frente, mas porque o Uhum. medo na nossa evolução biológica, vamos dizer assim, talvez foi o que nos permitiu chegar até aqui, né? Assim, Exatamente. medo de um perigo, medo de alguma coisa Uhum. ali, a gente ter mais cautela, né? Exatamente. O sentido protetivo, né, do medo, né? É, E aí ele evita que a gente lide com situações que possam causar dano na nossa vida, né? Então a gente vê uhum, um leão, a gente sai correndo, algum porque a gente bicho, tem medo. Se a gente não sentisse medo, né? Tem até umas doenças neurológicas que a pessoa fica meio imputada e não tem, né? Então ela acaba se colocando em situações de risco. A gente uhum, está falando do transtorno bipolar, diminui muito a sua sensação de perigo, né? sim, Adolescentes têm uma questão muito difícil, porque eles se sentem muito poderosos, assim, é uma fase. Então, a sua dimensão de perigo é diminuída e o medo está menos frequente, né? Aí a gente vai uhum, crescendo, vai tendo uma percepção maior de perigo, vai ficando com mais medo, né, de algumas sim, situações. é. Aí o artigo cita, né, o medo é despertado frente a um evento causado pelo ambiente ou por outra pessoa e que é avaliado como ameaçador, gerando a interpretação de incerteza ou falta de controle em relação ao que pode ocorrer, tipicamente resultando numa resposta de fuga que objetiva colocar o indivíduo de volta em segurança, né? Alguns Uhum, modelos localizam a ansiedade dentro da categoria medo, pois em ambos os casos considera-se a emoção como uma resposta a um perigo presente ou não. uhum. Essa palavra ansiedade é algo frequente também na clínica psiquiátrica, né? É Sim, uma coisa sim, que. sim. A gente tende a diferenciar um pouquinho o medo como se fosse, para ficar um pouco mais fácil, mas é lógico que, como está dito aí, é tudo uma coisa junto, né, que vai andando. Mas como se o medo fosse uma sensação quando o objeto está presente, então a gente teria um medo de alguma coisa que a gente sabe definir mais ou menos o que que é, e a ansiedade seria uma sensação mais subjetiva quando não tem um objeto causador ali naquele momento. Então, eu estou ansioso, mas eu não sei definir muito bem por que, que eu estou ansioso, como se o objeto não estivesse ali. Então, ou porque a prova é amanhã, mas a prova não está ali naquela forma. Então, é algo mais
que é mais para o futuro ou para uma coisa que não está tão visivelmente presente. Mas, assim, tudo é um contínuo, né? Isso é mais uma maneira didática que a gente usa para explicar quando vai fazer psicoeducação com o paciente, né? Uhum. A próxima emoção, então, é a tristeza, né? Ela já aparece lá bem cedo na Uhum. cabecinha da Riley. Até a cor, né? O óculos, ela foi muito bem feitinha, mais Ela é linda. gordinha, anda arrastando, né? Com aquele Sim, moletom, né? Parecia sentindo um frio danado, ela foi bem exatamente, né? Se bacana. protegendo de tudo quanto é jeito possível ali, né? E a própria alegria só vai perceber a função dela depois, né? Assim. Sim, sim. A gente fala, como é dito no filme, e aí vai spoiler, que a tristeza tem muito esse papel, primeiro de comunicar que uma coisa não tá legal, né? Então, assim, a gente comunicar que as coisas não vão bem. Mas segundo, de atrair essa atenção para as outras. Então, quando a gente não está demonstrando que tá, quando a gente está colocando essas emoções para dentro, não está colocando que está triste, é mais difícil das pessoas é, se posicionarem num sentido de te ajudar, né? De receber um apoio para aquilo. Então, assim, Uhum, quando a pessoa está triste, há uma maior tendência que a comunidade, as proximidades ali, se mobilizem para ajudá-la, né? Então, como é dito lá no filme, né? Que a tristeza tem esse papel aí de acolher, de trazer o acolhimento, né? uhum. Tem até uma frase lá do comecinho da alegria falando, essa aqui é a tristeza, né? Eu não sei muito a função dela, mas o que eu sei é que não dá pra mandar ela embora daqui, que eu já tentei, né? Tipo assim, não. Maravilhoso, assim. Porque a gente, como você estava até colocando, essa sociedade de consumo, de positividade a qualquer custo, coloca como se a gente tivesse obrigação de estar feliz o tempo inteiro. Como se a gente não tivesse que vender um papel o tempo inteiro. Eu tenho atendido muitos pacientes que sentem culpa por estar tristes. Muitos, eu falo pacientes, eu atendo mais mulheres também, mas assim, homens também, eu acho que isso acontece, mas eu acho que as mulheres têm um pouco mais de facilidade de dizer das emoções, de se perceberem. Mas muita culpa por estar triste, muita culpa, né? As pessoas com depressão sentem como está trazendo aquela alegria o tempo inteiro, e aí abrem as redes sociais e todo mundo colocando uma felicidade a qualquer custo, vamos lá na positividade. Então tá rolando pandemia e a galera querendo descobrir ser 100% feliz. Como assim, né? É um processo super difícil, é super normal a gente estar triste, Uhum, a gente ter dias de tristeza, momentos que a gente não está bem, né? Então, assim, e realmente não dá para mandar ela embora, né? A gente fingir uhum, estar feliz, postar uma foto feliz, não vai aumentar a nossa felicidade, né? Às vezes a gente tem que viver a tristeza, inclusive para olhar para dentro de si e entender qual que é o problema, o que está me fazendo ficar assim, né? uhum, Se fazer uma autoanálise, né? sim. Uma cena assim que eu sempre pensei sobre a tristeza, assim, que eu acho que traduz, é como se fosse uma chuva, né? Tem uma nuvem muito grande, uma tempestade, e a função da tristeza é condensar essa nuvem, transformando Uhum, como o gás expande, né? O volume aumenta. Esse uhum. processo de condensação reduz a essa nuvem em líquido, né? Que seria a lágrima, né? Então é Legal. transformar uma tempestade em uma lágrima que fica Uhum, num volume menor, que a pessoa uhum, consegue conter aquilo, extravasar. uhum, Então, assim, que aquela cena daquele ding-dong que tá chorando e a uhum. tristeza chega, abraça, realmente isso é muito Uhum. triste, nossa, Ah, aquela cena eu achei que é isso. cena é muito linda, porque é isso, né? A alegria tentando fazer o que a gente chama na TCC de evitação. Não pensa sobre isso, não pensa sobre tristeza, não pensa sobre o problema, não pensa não, vamos ver o lado bom da coisa, vamos ver, vamos ver. E às vezes, e a gente faz isso com as pessoas porque incomoda, né? Os sentimentos, as emoções desagradáveis
causam uma certa angústia, né? A gente quer, por exemplo, as mães querem ver os filhos bem, felizes. É lógico que causa. Você tem que ir lá no fundo e falar: o que está acontecendo? Tudo bem, eu entendo que esse é um momento difícil. Realmente deve estar sendo muito difícil para você, né? E é isso que a tristeza faz, né? Realmente, Ding Dong, deve estar sendo difícil. Aí ele chora, dá conta daquela emoção, né? Uhum. Ele não engoliu ela, ele colocou para fora. E aí ele dá conta de tocar, né, a vida, que eu Uhum. acho que é isso que às vezes eu falo para os pacientes mais ou menos fazerem. Assim, vive a sua tristeza, porque ela tem Uhum. um papel mesmo, né? Assim, se a gente ficar Uhum. também brigando com tudo, como se a gente tivesse que ser essa felicidade o tempo inteiro, né? A gente não dá conta de andar para frente, a gente vai ficar Uhum. ali carregando aquele peso, né? Uhum. Sim. É, no, no, nesse artigo sobre a tristeza, né? Então fala, né? A tristeza, até coloquei a frase, a tristeza vocês já viram, ela, eu não entendo bem o que ela faz, eu já olhei e não posso mandar embora, né? Essa é a frase da própria alegria, né? Aí sobre o artigo, né? Uhum, A tristeza surge quando há perda de algo ou alguém considerado de valor, gerando sensação de abandono e a busca por uma ligação novamente com o mesmo ou com o outro objeto. É o luto, né? Sim, sendo as uhum, manifestações mais frequentes o choro, o afastamento e o silêncio. São diversos os tipos de perda que podem eliciar a tristeza, desde a rejeição de uma pessoa querida ou importante, a perda da saúde ou parte do corpo e até a perda de um objeto valorizado. Trata-se de uma das emoções mais duradouras, né, que fixa mesmo, né? A angústia pode ser incluída nesse grupo e inclui agitação associada à desesperança, que seria uma coisa já chegando ao patológico, vamos dizer assim, né? que é isso, né? Todas as emoções básicas, elas têm uns raminhos aí que elas vão, em dado momento, poder se tornar patológicas, né? Uhum, Medo em excesso também tem doenças, né, que são relacionadas a isso, fobias e tal. A tristeza em excesso também, né? Então, sim. assim, quadros depressivos, né? Quadros que vão virando, vão deixando de ser as emoções normais, mas aí elas perduram por muito tempo e começam a causar dano, né, à sua funcionalidade, ao seu modo de viver, e aí se tornam adoecimentos, né? Uhum. Então vamos passar para o próximo, que é a nojinho, né? Toda de verde, Eu adoro nojinho. nojinho. Que lacinho, lencinho rosa no pescoço. Que é isso, né? É a aversão que eles falam também, né? Que seria um mecanismo de proteção, né? Então, assim, eles até já li sobre isso, que era como se a gente pudesse, quando a gente vê uma comida com um certo aspecto ou cheiro, né? Que aí causa uma certa aversão, a gente evita. Então, é inclusive uma maneira que humanidade chegou até aqui se protegendo daquelas coisas que tinham um aspecto ruim, né? Uhum, Aspecto que pudesse causar mal, te intoxicar, te fazer algum mal. Então, assim, é uma emoção também que não dá, né, para sentir, uhum, não sentir, né? E aí, às vezes, a gente tem uma certa repugnância, quando juntam essa emoção com outras, com desprezo e tudo isso, aí gera uma certa repugnância. E a gente acaba tendo, né, assim, um certo aversão, né? Aí não seria um nojinho, uhum, tá? Esse é outro lado dela, a aversão a até pessoas também, né? uhum. Ela no filme eu achei que ela foi a que participou menos, assim, no geral, né? Assim, porque ficou Mas por meio. ela ser criança, né? Assim, talvez, Não tem muito assim. uma adolescente, né? Então, assim, as relações mostrou muito mais ligada à comida, né? Assim, Pela e tem idade, né? mas em algumas maneiras ela se demonstra lá com essa coisa do desprezo, né? Assim, a aversão vira meio que o desprezo quando ela fala com a mãe dela e o pai dela que eles estão lá brigando e aí ela fica fazendo aquela cara assim, né? De Uhum, desprezo que estaria ligada, né? Eu acho que também por ela, Riley ser mais criança, né? Pré-adolescente, no momento eu acho que ela só viu vinculada à comida. Eu acho que quando você vai ficando mais adulto com umas relações com os outros, é que eu acho que ela vai se demonstrando de outra forma. uhum. E por fim, a raiva, né? Que é colocado.
explosiva, a cabeça pegando fogo, é bem caricatura assim, né? Baixinho, que as baixinhos invocados, igual o pessoal fala, né? Uma Sim, coisa. gordinho, baixinho. É, e no caso que eu percebi, assim, no caso dela, né? Ele e o medo ficaram como personagem meio que masculino, né? Assim. Você viu que também eles colocaram, quando olha a cabecinha dos pais, o do pai é a raiva, mas é toda uma raiva como se a raiva controlasse, mas os É, nós, outros. nós, nós vamos falar isso, nós vamos falar É isso no muito final. Eu coloquei para a gente refletir. É bacana isso. interessante. Mas assim, então sobre o medo realmente, né? Eles ficaram mais figuras masculinas. Eu não li sobre isso, o que que eles pensam, o que que o autor pensou. Porque eu não sei se tem a ver com a língua, apesar que no inglês não tem essa diferença igual, né, na nossa língua de feminino e Uhum. masculino, né? Talvez Enfim, por ser uma coisa que ele vinculasse, não sei, a a raiva, raiva com mas. masculino, não sei, coisa mais Mas aí o medo não mitológica. seria, né? Essa cultura nossa, o medo seria. É, Não sei o que foi a é, escolha do autor. Mas é, é isso. A raiva é uma das, eu acho que, emoções mais difíceis de serem aceitadas socialmente, assim. Quando eu acho que, né, falando de crianças, assim, é, porque o pai não entende, não aceita muito a raiva do filho, né? E aí, como a criança não é ensinada o que fazer com a raiva, ela é só falada, não é para você ficar assim, não é. E não dá uma opção para ela, a criança não aprende como lidar. Então, ela chuta a uhum, porta, ela bate no irmão, ela joga o brinquedo fora. E as pessoas só ficam falando, não é para você fazer isso, mas não dá uma contraposição para ela. O que que ela pode fazer, então, né? uhum, Falar, então, o que que eu faço? Deixa o meu filho quebrar tudo? Falo, não, a gente ensinar uma criança a regular uma emoção não é deixar ela fazer o que ela quiser com o comportamento. A emoção é dentro, o comportamento nós vamos falar é fora, né? Mas a gente sempre, eles ficam, não é para ficar com raiva. Não tem jeito. Como a gente disse, emoção não dá para escolher. Mas a gente sempre fala, olha, eu entendo que você está com raiva porque você não ganhou o brinquedo, porque seu brinquedo quebrou, não sei. Mas você não pode quebrar, bater no seu irmão, quebrar outra coisa, chutar a porta. Você está com raiva, então vamos esperar essa raiva passar, porque é isso também, né? A tristeza é duradoura, mas a raiva, pelo menos o ápice, tende a baixar rápido, né? E é um péssimo momento para a gente brigar com a criança, querer explicar normas, falar alguma coisa quando ela está com raiva. O melhor é ajudar ela a se acalmar, né? E os adultos também servem, né? Ajudar a se acalmar e esperar outro momento, porque as emoções uhum, elas ficam num fluxo, mas elas descem, né? Elas não ficam uhum, lá, não. A gente não fica alegre para sempre, mas também não fica com raiva para sempre, né? Ela vai uhum, diminuindo a sua gradação, né? sim. E ela, a raiva é interessante que quando está tendo algum conflito fora, né, ela é a última que vai lá e fala, não, deixa eu resolver. Aí empurra todo mundo e puxa aquela alavanca, né? Sim, Ou seja, a sim. alegria tentou alguma coisa, a nojinho tentou sei lá o quê, a outra deu uma opinião, não deu certo, aí ele apela e vai lá, deixa eu resolver aqui, e chuta o Sim. balde, né? Se a gente for pensar o nosso comportamento e a gente pensar que ela é uma criança estruturada, né, assim, que eu acho que ela, né, foi muito bem criada, assim, é a lógica mesmo. Geralmente as pessoas mais equilibradas, assim, para elas Tentou resolver perderem, outras vias, né? é, Primeiro. é a última coisa que a pessoa faz, é perder. E geralmente isso acontece pouco, se a gente for pensar numa pessoa adulta que deu certo, vamos dizer assim, né? Uhum, uhum. Ela sabe regular melhor, né? Essas emoções, Uhum, achar outras vias, né? E a raiva, ela vai lá e resolve tudo porque ela quebra tudo e sai correndo, né? Assim, igual na Reira, ela briga lá com os pais e sai correndo para o quarto. Então, assim, resolver tudo porque ela não resolveu nada, né? Vou terminar aqui porque eu vou criar um conflito tão grande, né? uhum, Porque, assim, a situação mesmo não foi resolvida, né? Assim, ela uhum, não conseguiu o que ela queria, né? Porque a raiva é sim. isso, né? Geralmente a gente também não consegue o que a gente quer. Ela queria voltar para a cidade, ela não conseguiu, só conseguiu deixar os pais bravos com ela, né? E em termos de sociedade, é bom falar também que é o que pune, né? Assim, é o comportamento que a sociedade não tolera de jeito nenhum. A Uhum. gente tem leis, né, para agressão, para homicídio, enfim, que é
É o que não dá Sim. certo mesmo, porque agride não é o outro mesmo, né? Sim. Não tem como Mas mesmo a conviver. raiva, né? Assim, a gente está falando da importância das emoções, não essa raiva explosiva que eu vou sair Sim, quebrando, mas mesmo a raiva, ela tem um componente importante na vida, que é ela nos evitar, assim como a tristeza, mas é evitar que a gente fique tolerando situações que são desconfortáveis, sim. né? Então, um colega fica me batendo, puxando meu cabelo, né, crianças? Puxando o cabelo, Ana. Enquanto o colega não fica com raiva e resolve que ele está com tanta raiva que ele não vai deixar aquilo, então ele ou vai contar para o professor, que seria uma atitude mais positiva, ou ele vai dar um chute no colega, não para aquela situação, né? Então, assim, a raiva tem essa função de nos proteger de algumas situações. Então, seu chefe sempre vai te mandando coisas. Você nunca diz não. Até o momento que você fica com tanta raiva que você resolve falar, eu não vou fazer mais. Aí seria uma boa atitude, né? Assim, ou brigar com o chefe. É isso. A raiva tem um papel. O que você vai fazer com essa raiva? Se é tomar uma atitude mais funcional ou uma atitude agressiva, aí é um comportamento. Mas a raiva tem esse papel de nos colocar. Não, essa situação não dá mais para eu tolerar. Uhum. E é isso que eu acho que é até por isso que ela é esse último local acessado, né? O último sentimento acessado. Porque quando você fala, não, essa situação não dá mais, não tolero mais, assim. Não tá me fazendo feliz, tá me deixando triste, tá fazendo tudo isso, mas o que motiva eu ir lá acabar com essa situação desconfortável é a minha raiva, né? Uhum. E é algo que vem lá de dentro, é inconsciente, né? Isso que é interessante a gente colocar, porque tem muita gente que comete algo assim e falando, nossa, eu nem sei o que aconteceu, eu só sei que eu fiz isso, né? Porque não dá tempo de você elaborar, né? Assim, não é uma coisa, meu chefe tá assim, não é planejado, né? Aquela coisa. Mas eu acho que muitas vezes porque a gente deixa a raiva chegar num certo limite que a gente não dá conta de Sim, lidar com ele mais, né? Então, assim, faltou o treinamento, vamos dizer assim, né? exatamente, faltou regulação emocional. Por isso que eu fico brincando que eu ensino para criança, mas tem que ensinar para adulto, porque a gente também não aprendeu como é que a gente regula a emoção. Então, se Uhum, a raiva chegou num limite ali do tolerável, eu resolvo colocar um ponto na situação onde eu ainda consigo coordenar meus pensamentos, minhas ações, eu resolvo de uma maneira. Se eu deixar chegar num limite assim do intolerável, é isso, perdi a cabeça, nem sei o que eu fiz, né? uhum, Não pensei, não fiz com a cabeça, estava de cabeça quente, que é isso que as pessoas falam, né? uhum. Eu acho que das emoções a gente fechou. Uhum. Beleza. Então agora, gente, eu tenho uma foto, ô, Danusa, que eu até te enviei, que são aquelas expressões faciais que tem também naquele artigo, né? Que tem as seis, no caso, ele aborda as seis, né? Uhum. As seis emoções básicas, vamos colocar assim, né? E vendo as fotos, e depois eu vou mostrar um slide, né, sobre a parte da nossa musculatura facial, Uhum. é como se a gente fosse mesmo. A nossa evolução foi para que a gente demonstrasse o que a gente está sentindo mesmo, né? Assim, eu já vi, por exemplo, especialista que dá aula sobre cachorro, por exemplo. Eles falam: olha, o cachorro mostrou o dente, o rabo ficou para cima, ele tá bravo, ele vai atacar, né? Então a nossa musculatura facial ela foi evoluindo para trazer a informação do que a gente está sentindo lá dentro mesmo, né? Ficar com o outro, né? Passar para o Quando alguém outro. tira uma foto sua assim meio despercebido e aí você vê a sua expressão, você fala, nossa, nesse momento aqui eu tava pensando, você já até lembra, né? Se for uma foto um rosto muito expressivo, você até lembra, nossa, mas nesse momento aqui eu tava muito brava com fulano, Uhum, tava dessa forma pela expressão facial. E não é algo que a gente explique muito bem para as pessoas, então a gente não fica explicando para uma criança o tempo inteiro, mas ela é algo meio que quase instintivo, né? Que a gente sabe, né? Uma criança uhum, pequena, se alguém começa a chorar, meio que ela tem uma ideia de que ela tá triste, que aconteceu uhum, coisa, né? sim. Esse artigo que eu vou postar, ele até traz a informação pelos países, assim. A gente Eu vê vi. que tem, por exemplo, Japão percebe algumas emoções, os japoneses, né, percebem
algumas emoções melhores do que os brasileiros e por aí vai. Então não é uma coisa universal da gente perceber tudo, né? Assim, né? Algo de aprendido, né? Não é inato assim, vamos colocar. E a gente vê o tanto que eles são importantes, essas questões faciais. A gente trabalha com as crianças também. Hoje em dia a gente usa até os emojis assim para falar, isso aqui fulaninho tá triste, feliz. Mas, por exemplo, crianças que têm dificuldade com reconhecimento facial, por exemplo, os meninos com autismo, que têm muita dificuldade com isso, a gente vê o quanto é difícil e o quanto é doloroso para essa criança não estar colocada nesse nível de linguagem, né, que a gente faz, porque a linguagem não verbal é uma linguagem muito importante, né, Uhum, na nossa vida. E o quanto que a comunicação fica truncada quando ele não tem uma boa percepção disso, de expressões faciais. Então a gente fica ensina e a gente ensina. Eles não têm isso naturalmente, assim, essa questão dependendo do grau do autismo, obviamente. Autismo também é um espectro, né? A gente fala de espectro. Então, eles não têm essa percepção, então eles não têm essa coisa que é um pouco instintiva, mas dependendo do grau de cognição, pode ser aprendido. Então a gente pega rostinhos, a gente pega emojis, a gente explica para eles. Então a boquinha assim significa tristeza, tal, raiva, para eles aprenderem. Mas não é uma coisa tão natural quanto é para gente. Assim. Então é uma coisa que ele tem que dar uma lida e passar por um processo cognitivo e vai. E uma criança que uhum, não tem uma boa, né, que não tem um autismo, que tem uma boa capacidade de reconhecimento facial, vai perceber isso muito mais facilmente, né? uhum. Eu acho que até a gente que trabalha com, né, com saúde, eu acho que é meio até que obrigatório, assim, né? Eu senti um impacto depois que começou as máscaras aí, porque a gente perdeu metade do rosto, né? Sim, O sim. lábio, o pedacinho do nariz, que é algo que pra gente faz muita diferença, Faz né? muita diferença na avaliação de um paciente, né? Muita Aham. diferença. E quem for aprofundar, eu acho que é interessante falar também que há uma diferença nas duas metades, né? Assim, a parte de cima do nariz, olho e sobrancelha, a gente não consegue fingir, né? A gente pode dar um sorriso falso, por exemplo, mas o Uhum. sorriso verdadeiro, ele é dado pelo olho, pela sobrancelha, né? Eu acho que é interessante, tem um artigo, ele aborda muito isso, assim, até para a gente saber o Uhum. que o paciente está pensando ou não, enfim, eu acho legal, assim. A gente acaba guiando um pouco o nosso atendimento pelas expressões faciais, né, do paciente. O Sim, paciente não está aguentando mais aquela consulta, da gente perguntar, às vezes a gente deixa para um outro momento. E sem essa expressão facial, a gente fica meio perdido, né, assim. sim. Aí eu coloquei aqui uma foto, né, da parte musculatória, só para o pessoal, né, que não é da área, ver como é que é complexo a quantidade de músculo que tem. É bem complicado, assim, a região da Uhum. face, né, tem muito. E ele dá um E a exemplo gente. em da, aqueles arranjos, né, a boca com o olho, como é que é, enfim. Uhum. Mas é mais para Então, quem quiser aprofundar. é isso, né? Aí só como sugestão, gente, tem uma série, né, que chama Lie to Me, né, a tradução é Minta para mim. É uma série que parou, se eu não me engano, na terceira temporada, não sei porque, eu lembro que na época muita gente reclamou que era uma série bem legal, assim, bem interessante, que Uhum. esse, né, o Dr. Lightman, né, ele investiga, ele faz uma leitura facial, uma leitura corporal, a função dele é descobrir se a pessoa está mentindo ou não. Então, é uma empresa particular que é contratada para poder investigar. Então, sei lá, houve um crime, todo mundo está falando uma coisa e o governo contrata para saber se quem está mentindo, quem que é o provável que está mentindo, né, fazendo a leitura facial, né? Então, prosseguindo, o Danusa, eu fiz uma segunda sinopse, que eu acho que o filme tem um divisor de águas, vamos dizer assim, né? Uhum. Aí tá, coloquei assim, uma disputa pela influência das memórias de longo prazo, alegria e tristeza acaba se perdendo na vastidão da mente, né? Enquanto procura o caminho de volta, os outros sentimentos assumem o comando da vida, né? Que é o medo, a nojinho e a raiva, né?
Uhum. da vida emocional, mas as coisas saem do controle. E Riley enfrenta os problemas com os pais e colegas. Depois de muitas aventuras, aí nós vamos falar, né, depois do final do filme. Mas eu fiquei pensando assim, que se a alegria não tivesse nessa luta incansável né, de sempre estar alegre lá, não teria acontecido aquele acidente, né? Porque aquele acidente, quando ela é sugada, ela e a tristeza, é porque ela está tentando, não, não toque, não toque, vai lá naquele painel, né? Na memória base também, Isso, tem uma tentando. mente, né? E as duas são sugadas e são levadas lá para aquela região das memórias, né? É, aí eu coloquei a foto aqui do 5 olhando aquelas ilhas, né? As ilhas seriam a formação da personalidade, né? O que que é importante para ela, a vida, o rock, que é o esporte, os amigos, né? A honestidade. E Uhum. uma ilha atrás da outra foi ruindo, né? Eu não lembro Quando qual ela que ficou. Você lembra? Ficou só uma. Eu não foi lembro. ficou, né? Como se Foi fosse a mais importante, é né? a única que sobrou lá até eles voltarem, não foi? Foi a família. Essa ideia é muito legal, a ideia que que nós construímos as nossas memórias bases com base nas nossas emoções, porque a ideia é isso mesmo, assim, quando você dá um exemplo assim, quando você estuda uma coisa, ou quando você vivencia uma situação normal na sua vida, e foi uma situação mais básica, a tendência de você esquecer aquela situação ela é muito mais fácil do que se você acoplar uma memória intensa, uma emoção intensa, desculpa, uma emoção intensa. Então, quando a gente vivencia um momento ali, um dia que eu fui para a escola, provavelmente você não vai se lembrar de todos os seus dias da escola, mas um dia que você ficou ou extremamente feliz, ou extremamente com raiva, ou extremamente triste, você vai se lembrar muito bem desse dia, porque tem uma emoção vinculada a ela. Então, essas memórias que têm um cunho emocional muito grande, elas tendem a ficar guardadas, né, no nosso inconsciente de Uhum. uma forma diferenciada. E aí o que Principalmente, principalmente a tristeza, né? As questões tristes, tem um peso, né? dificilmente a pessoa esquece, né? Sim, porque geralmente é um nível de emoção muito grande. A gente se esquece das tristezinhas básicas, assim, da vida, do nosso. Ah, um dia que eu perdi um ônibus, um dia que aconteceu alguma coisa, a gente se esquece. Essas que a gente guarda é que elas estão com um nível, um conteúdo emocional muito grande. Mas algumas com nível emocional de extrema alegria, por exemplo, o nascimento de um filho, um casamento, uma coisa assim, né? Um presente enorme que você queria muito, uma promoção, você também se lembra. Então, Uhum. é tudo de acordo com o conteúdo emocional, assim, essa coisa mais contínua, né? Qual que é Uhum. o quão emocionado você estava? Qual é a grandeza daquela emoção naquele Uhum. momento? Então, isso forma realmente uma memória que dificilmente será esquecida, né? Uhum. Aí a personalidade tem a ver um pouco com isso, né? Com essas questões que a gente vai criando, né? E um pouco também com o que a gente já nasce, né? Também. Eu lembrei de um outro filme, chama Quem Quer Ser Milionário? Você já viu um filme indiano? Sabe, há muito tempo atrás. Que é basicamente isso, né? Assim, ele participa daquele programa e, coincidentemente, assim, todas as perguntas fazem ele lembrar de alguma coisa terrível que passou na pobreza e ele vai acertando, é só a última que ele chuta mesmo, né? Assim, Ajudam ele a acertar, né? é interessante aquele filme. Ele lembra com detalhe, a nota, o símbolo. É bem legal aquele filme que foca nisso, a importância da memória negativa, né? Sim, porque o Enfim. conteúdo emocional, se ele tiver vinculado, você vai lembrar de cada detalhe, né? Assim, com essa Uhum, forma. E as coisas que vão passando assim mais do dia a dia, né? Que a gente vai, que não tem essa vinculação, são mais facilmente esquecidas, né? sim. Aí sobre as memórias base, é interessante até que tem uma parte, eu até coloquei a imagem, que parece os sulcos mesmo, né, do cérebro, assim, onde está Sim, bem legal. tá, né, grudado aquelas bolinhas, é cheio de bolinhas coloridinhas, né, que seriam os sulcos, que é o córtex, né, onde que está um processamento intenso do nosso Uhum. cérebro, assim, é bem legal o filme, até nisso eles conseguiram,
fazer de Uhum, forma bem bacana, assim, né? Aí sobre a memória, eu só queria colocar mais uma coisa, assim, que eu acho bem interessante, que eu acho que é até a base da nossa terapia, de como é que funciona a terapia, é como é que se dá o acesso às nossas memórias, né? Porque a gente não é igual um computador, que a gente tem, sei lá, um CD que está gravado alguma coisa e a gente acessa e essa uhum, informação continua a mesma, né? Vamos supor que a gente não alterou o conteúdo, a gente só leu, né? uhum, Mas a nossa memória não é assim. Toda vez que a gente lembra de alguma coisa, seja um fato bom ou ruim, esse uhum. fato é reescrito de uma outra forma, né? E Sim, leve em consideração o meu estado atual, a minha emoção atual. Então eu acho que sim, é a base da terapia também é isso, assim. sim. Quando a gente pede para o paciente falar de alguma coisa ruim, ele vai trazer isso e vai reescrever essa informação de uma forma Sim. diferente. E eu acho que aos pouquinhos isso vai amenizando ali o sofrimento dele, né? Quando a gente fala de transtorno de estresse pós-traumático, que a pessoa tem vivências de uma memória de uma forma, né, assim, ligada a um conteúdo emocional geralmente grave, triste, né, que a pessoa sofreu algum tipo de situação que ela vivenciou com muito medo, né, algum estresse muito grave ali com aquele conteúdo, a nossa ideia mesmo é conseguir que ela se lembre, porque ela não vai esquecer, né? Mas é dissociar aquela emoção tão grande, né, daquele conteúdo, daquela lembrança, né? Tirar um pouquinho esse conteúdo emocional. E é muito difícil por causa disso, né? Porque a emoção fica gravada daquela forma, o estresse pós-traumático fica lembrando daquela forma, e o nosso trabalho na terapia é justamente conseguir que desvincular um pouquinho, reescrever de uma forma diferente, né? Sem aquele Uhum. conteúdo daquela situação, mas com a emoção que você está vivendo ali no momento, na terapia, tranquilo, né? Numa situação protegida, você não está mais com aquele medo todo. Eu acho que é isso, né? Assim, muito bem lembrado. Eu acho que do estresse pós-traumático, eu acho que é o que a gente mais lembra nessa situação, porque é muito agudo, né? Sim. Aí um livro que eu sugiro a quem quiser aprofundar é o do Paulo Dalgalarrondo, ele aborda isso, a nova versão do livro dele está muito bom, né? A Uhum, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Tem uma parte de memória que é bem legal dele, assim, mas é mais para quem é profissional, quiser entender um pouco melhor, né? Parte mais uhum, descritiva, vamos colocar assim, né? E a gente já vai começar então na técnica mesmo, dando uso agora da TCC, né? Eu sugiro, coloquei o livro da Judith S. Beck, né? Da terapia cognitivo-comportamental, teoria e uhum. prática, para quem quiser ler. É um livro bem didático, dá muito exemplo, é um livro bem tranquilo de ler, assim. Eu li metade do livro já, é bem tranquilo, assim. Ele é muito. A TCC tem essa ideia. A Judith, inclusive, é filha do Aaron Beck, né? E aí é quem hoje em dia tá, que ele já está um pouco mais velho, apesar de ainda estar Eu acho que ele tá fazendo com umas palestras. 99, né? Acho que ele tem Eu noventa e acho que nove anos. Eu tava e ela pesquisando. ainda escrito muita coisa, mas ele é um dos fundadores, assim, né, dessa questão que uniu a questão comportamental que vinha de várias questões, né, de várias já teorias, com a ideia de cognição, né? Então, unir as duas questões aí juntas, né? A DCC tem uma preposição de ser simples, de ser algo acessível para o paciente. Então, para o paciente conseguir, a ideia é que ele se torne seu próprio terapeuta. Então, são sessões estruturadas, então a pessoa já faz uma ideia de como que vai ser, faz todo, assim, já tem, inclusive, dependendo do motivo que leva a pessoa, ela já tem número de sessões delimitados, né? Assim, então, e ela é toda estruturada com base em alguns procedimentos, algumas técnicas, mas isso é o secundário. A ideia principal da TCC, que eu acho que é legal da gente conversar, é que a nossa ideia é que não é o evento em si que causa sofrimento para uma pessoa, não é o que acontece, mas é a forma como você vai ver aquele evento, né? Vai pensar sobre ele em nível cognitivo e aí, consequentemente, vai agir sobre ele, a emoção que você vai sentir
e como que o seu comportamento vai aparecer. Então, assim, é como você vê o evento que é o importante, e não o evento em si. Então, se você vê uma coisa ruim, né, vê uma situação, e para você aquilo ali está tranquilo, você não sofre, não causa um sofrimento, não é o problema da situação, porque outra pessoa pode ver a mesma situação e ficar com raiva, e isso gerar um comportamento agressivo e tudo. Então, não é a situação que seria o problema, seria a Uhum, forma como a gente lida com essa situação. Então, a TCC parte dessa premissa de, de avaliar o evento. Então, modificando a forma como a gente vê e modificando a emoção, e a emoção modifica a forma como a gente vê, porque é tudo uma via que vai e volta, a gente consegue mudar, criar formas melhores de lidar com as situações, né? uhum. E se a gente for pensar a origem mesmo, até tocar a foto aqui do filósofo Epiteto, né, que ele fala isso, né, os homens não são perturbados por coisas, mas sim Uhum, pela opinião que tem delas, né? A percepção de cada um é diferente uhum, e são essa frase, né, de 2000 anos antes da introdução da TCC, né? Assim, coube, né, ao Aaron Beck a reunir todas essas informações em algo mais consolidado, mais objetivo, mais prático, né? Tem uhum, um grupo de filósofos, né, que são os estoicos, né, que eles começaram com essa ideia, né, que utilizaram esses termos cognição, enfim. Então, quem quiser dar uma aprofundada e ler sobre isso, é bem interessante, assim, né? E tem também lá até fala essa linha mais ocidental e tem uma linha mais oriental, que é o Dalai Lama, né? Tem até um livro que ele aborda a questão cognitiva, né? Tá até aqui, né? Se pudermos reorientar nossos pensamentos e emoções e reorganizar nosso comportamento, então poderíamos não só aprender a lidar com o sofrimento mais facilmente, então já está falando até em tratamento aqui, né? Mas, uhum, sobretudo, e em primeiro lugar, evitar que muito dele surja, né? E prevenção até, uma coisa. uhum. Então, assim, tem embasamento teórico, sim, e tem outras linhas de ajuda também, né? Para quem quiser, né? Sim. A TCC mesmo, ela teve três ondas, né? Assim, quando a gente fala de cognitivo comportamental, é a segunda. A primeira teve essa via mais comportamental, do Skinner, né? Então, esses experimentos comportamentais. Depois veio a TCC como a gente, clássica, como a gente faz, mas agora ela já desmembrou em várias teorias bem legais, assim, que estão dentro da cognitivo comportamentais, mas tentam abordar outras coisas que eles perceberam que a cognitivo comportamental clássico deixava passar. Então, tem mindfulness, tem teoria do esquema, terapia de aceitação e compromisso, que são braços da TCC clássica que tentam ampliar essa abordagem, né? Assim, Uhum, de uma forma, do esquema é muito centrada na questão de relação do terapeuta com né, com a pessoa, com o paciente, que é uma das críticas que se fazem à terapia, a TCC clássica. Então, as outras terapias agora dessa terceira onda, mais novas, elas tentam refletir sobre né, os problemas que teve, as dificuldades encontradas com a clássica e abranger um maior número de vias ali, né? Ajudar de uma forma mais ampla. uhum. Então, o Arobeck, essa técnica, né, começou a ser desenvolvida na década de 60, né? Aí no próprio livro da Judite, ela fala que, né, que é uma terapia breve, então é uma terapia mais curta do que as outras, estruturada, orientada Uhum, para o presente, direcionada uhum, para resolver problemas atuais e modificar uhum, pensamentos e comportamentos disfuncionais. uhum. É, Ela é da TCC clássica, né, a Judite. uhum, Apesar de ser orientada para o presente, é importante que se alguma ideia do passado tem uma influência hoje, ela vai ser trabalhada, não quer dizer que não vai ser trabalhada. Mas a ideia é resolver a demanda que é surgida, né? Então a pessoa vai com essa demanda de ou alguma doença, né, algum adoecimento, ou tô com dificuldade
de andar de avião, então eu tenho fobia de avião. A pessoa vai ter todo um protocolo para fobias. Ah, não, meu problema é ansiedade, tem todo um protocolo, uma estruturação, as questões que são mais trabalhadas. Mas se a pessoa chega com uma demanda de sofrimento, ela vai ser acolhida nessa demanda e tentar estruturar como é que vai Uhum, funcionar esse uhum. tratamento. Na sua caminhada, vamos dizer assim, de trabalho na área da saúde mental, você chegou a conhecer assim, algum profissional no SUS que trabalha com a TCC? Eu conheci, como eu estou trabalhando agora nesse lugar que eu faço residência e eu atendo muito interior, de Minas Gerais, lá a gente recebe pacientes, tem muitas pessoas com quem eu discuto o caso que são da linha. Eu acho que na capital não é muito difundida, assim, apesar de eu conhecer mais os colegas ficam mais no consultório, mas no SUS, em cidades menores, eu vi bastante profissional conseguindo, né? Porque Uhum, às vezes fica com essa ideia assim, precisa de uma cognição. Como é que a gente vai trabalhar isso no SUS? Esse nível de cognição que às vezes a gente atende mais pacientes empobrecidos ou com dificuldades cognitivas, ou mesmo pacientes com questões gravíssimas, né? Esquizofrenia, transtornos muito graves. Como é que vai ser trabalhado? Mas tem, inclusive, um livro de TCC para transtornos mentais graves, então transtorno bipolar, esquizofrenia, esses que a gente, né, vê mais no SUS, nas questões de gravidade, né, nos locais de urgência. E tem profissionais que eu conheci agora que estão trabalhando nessa linha no interior. Tenho discutido muito caso com o pessoal. interessante. A gente pega o mercado mais norte-americano, é basicamente TCC, né? Tem uma linha psicodinâmica, assim, que é a linha Uhum. mais dissidente lá do Lacan, né, da psicanálise, mas a gente vê mais essa questão estruturada, assim, né, Sim. nos Estados Porque a TCC Unidos. também se propõe muito a fazer, ter uma base empírica e científica, né? Ter uma base mais científica. Então, ela tem muita publicação e tenta sempre técnicas bem baseadas em evidências, né? Então, eu acho que acaba, o pessoal, né, fora do Brasil gosta muito de pesquisa, né? É muito valorizada, então acho que essas técnicas que têm uma boa margem para pesquisa acabam sendo mais valorizadas mesmo. Uhum, Tem diferenças entre o modo como a Judite aplica do que a gente. A gente não vai conseguir. Brasileiro não segue uma linha tão estruturadinha, tão certinha, assim, assim. Nós somos um povo diferente. Então, todo mundo uhum. que eu converso, né, na minha pós e tal, segue de uma maneira um pouco mais flexível, né, mais adaptada ao nosso público. Não dá para ficar fazendo checklist igual ela faz, assim, não, né, de questões. A gente não funciona muito assim, não. Aí eu vou colocar um outro artigo também que fala, né, dá uma resumidinha para quem quiser ler. Eu tirei até uma gravura que ele lá fala, né, a TCC é uma abordagem que se baseia em dois princípios centrais. A primeira é que nós, a gente já até abordou, né, que nossas cognições têm uma influência controladora sobre nossas emoções e comportamento, e o modo como agimos ou nos comportamos pode afetar profundamente nossos padrões de pensamento e nossas emoções, né? Aí ele coloca Uhum. um loop mesmo ali, né? O modelo cognitivo Sim. comportamental base, né? Tem um evento, tem uma avaliação cognitiva. É até interessante a gente falar o que é cognição, porque às vezes a pessoa nem entende, né? O que é um termo A que Então, seria essa forma de pensar, né? A gente usa, às vezes, cognição, mas às vezes é bom usar o pensamento. Então, assim, uma forma que vai lá, então você vê uma situação, você pensa sobre ela. Então, eu vejo o meu namorado conversando com alguém, uma outra mulher. E aí eu posso pensar sobre isso. Meu Deus, ele está me traindo. Então, eu estou fazendo uma cognição. Eu vi um evento de longe, não tenho nada, nenhuma coisa, mas eu estou pensando sobre isso. Isso, esse pensamento de estar me traindo, vai me gerar uma emoção. Então, vamos falar de cognição, não vamos falar de pensamento. Então, passou pela via do cérebro. Isso vai me gerar uma emoção. Pode ser de tristeza, pode ser de raiva. Se for raiva, eu posso ir lá e chegar brigando nessa situação. Então, é isso. Vem um pensamento, gera uma emoção, a emoção gera um comportamento. O meu comportamento de ficar brava me gera outro pensamento, né? Então, o comportamento que ele vai ter vai me gerando outro pensamento. Por isso que é uma autorregulação.
Se eu ver essa mesma situação, mas eu penso, deve ser uma colega de trabalho, isso me gera uma emoção, neutra ou feliz de encontrar ele aqui, vou lá cumprimentá-los, isso gera uma outra via de comportamento e isso pode retroalimentar de outra forma, né? Então, Uhum. a gente pode transferir isso para pensamentos, eu acho que fica mais fácil, né? Essa É, cognição é algo que passa dentro do nosso cérebro. porque eu acho que é tão complicado, assim, porque eu acho que começa com a leitura do ambiente, né? Que seria a senso-percepção, Uhum, né? Igual você citou o namorado, mas às vezes você estava de longe, era alguém muito parecido, nem era ele. Então você sim, percebeu esse ambiente externo de modo errado, já começa aí. E o seu sim, pensamento às vezes está até certo, aí, mas a percepção foi errada. Então já é muito sim, complexo, né? Aí tem a memória, o que que você percebe, o que que você já viveu ou não. Então, se é uma mulher que já foi traída, já tem uma isso, memória negativa que vai. coisas, exatamente. Então é muito complicado, assim. Então a gente está resumindo, é para o pessoal começar a entender e depois quem quiser aprofundar tem muito material, né? Tem muita coisa, assim, de fácil acesso, livros para você aprender sozinho, né? Acho que a ideia tem muita coisa Uhum. simples, assim, boa para ler. É, então, aí você já citou, né, que tem as crenças centrais. Vamos falar um pouquinho, então, porque eu acho que é legal, assim. Uhum. A gente trabalha com a ideia, assim, por exemplo, vamos usar esse pensamento aí de ver o namorado, né? Viu o namorado. Então, vem um pensamento que é um pensamento que surge na sua cabeça, assim, rapidinho surgiu um pensamento aqui. Eu nem consigo elaborá-lo, é algo automático. Então, vem esse pensamento, meu Deus, meu namorado tá ali, eu tô sendo traída. Esse é um pensamento que, como você disse, pode acessar coisas que eu já tenho de um nível mais profundo. Então, assim, e se ele estiver me traindo? O que que isso vai significar, né? Que aí é um pensamento mais vai acessar alguma crença que eu tenho, que é, e se ele estiver me traindo, eu é porque eu sou feia ou porque eu realmente preciso ser traída. E vai acessar uma outra crença, isso é uma crença intermediária que passa num nível cognitivo, que às vezes eu consigo acessá-la de uma forma mais facilmente, mas vai acessar algo que vem lá de dentro. Por isso que às vezes a gente tem que voltar no TCC lá no coisa. Vai me lembrar lá da minha infância que eu ouvi, por exemplo, da minha mãe que dizia: você não é boa o suficiente. Então, assim, pensamento, eu vi, ele tá me traindo. Ele tá me traindo é porque eu mereço. Então é uma crença intermediária. E se ele estiver me traindo é porque eu não mereço ser amado. E vai vir lá de uma crença central que eu tenho bem arraigada, que a gente pode chamar de esquemas também, assim, parecido com a ideia de esquema, que é algo mais assim, que é, eu ouvi sempre isso ficou para mim, que eu não sou boa o suficiente, então eu não mereço ser amada, assim, existe uma infância difícil. Então é essa linha que, assim, você vai reagir muitas vezes com esse pensamento automático de acordo com as coisas que você tem guardadas dentro de si, das vivências que você já teve, desses namoros passados, que vão gerar essas crenças intermediárias sobre você, que você realmente não é boa, que vem lá de algum lugar, que é geralmente da sua infância que isso foi construído. Então, na TCC, quando a gente vai trabalhar com o paciente, o pensamento automático, muitas vezes você não consegue evitar ele de vir. Mas se vem um pensamento automático, a pessoa está na terapia, ela já trabalhou essa crença que ela não é boa, que na verdade ela deveria ter sido mais amada na infância, que o problema não é com ela que não teve familiares que deram apoio. Se ela já trabalhou isso e ela já falou assim, mas isso não quer dizer, né? Então vem esse pensamento de, eu estou sendo traída, eu mereço? Não, talvez ele esteja fazendo outra coisa, eu mereço ser amada assim, não é porque. Aí você mudou essa crença intermediária, não é porque eu fui traída ou porque meus pais não me deram amor que eu mereço ser tratada de qualquer forma. E talvez isso já consiga colocar outro pensamento automático e mudar a sua sensação. Então, por isso que a terapia é importante, essas coisas que são estruturadas, a gente vai mudando muito essa forma como a gente vai reagir àquele pensamento. Porque nem tudo é assim. O pensamento vem na sua cabeça, você já vai lá. Você se lembra de um monte de coisas. Você se lembra que, não, mas esse, meu namorado falou que ia encontrar com uma outra pessoa mesmo, do trabalho. Não, ele sempre
me tratou bem, não, eu não tenho por que desconfiar. Aí vem essas coisas que você já tiver em terapia, não vai, o pensamento automático vai entrar na sua cabeça, mas vai sair, você vai conseguir rebatê-lo de alguma forma, né? Uhum. Tem até um exemplo, né? Acho que tem vários exemplos, né? Dessas outras alternativas de se pensar, né? Assim, que é isso, né? Estava andando na rua, passei por um colega, mas ele não me cumprimentou, né? Então essa é a situação. Aí o pensamento, o exemplo que eu coloquei, dá quatro possibilidades, né? Ele não gosta de mim, aí a emoção pode ser uma tristeza e o comportamento chorar. Mas talvez com o tratamento ele vai aprender outras vias, outros pensamentos de elaborar isso, do tipo, olha, ele não tinha o direito de me ignorar. Aí o sentido já vai, a emoção já vai ser raiva, né? Olha que Uhum, interessante. Nunca mais vou falar com esse colega, né? Uma terceira possibilidade, será que ele está com raiva de mim? Aí já vai ser uma ansiedade, que vai ficar, será que eu fiz alguma coisa? E por aí vai, né? Liga desesperado, querendo saber o que que aconteceu. Uma outra uhum, possibilidade, né? Ele não deve ter me visto. Emoção neutra, assim, se ele não me viu, lógico que não vai me cumprimentar, é óbvio, né? E o uhum. comportamento é neutro. Então, assim, uma coisa boba que no exemplo ele coloca quatro possibilidades, gerando quatro emoções diferentes, quatro comportamentos diferentes, né? E a pessoa vai ter esse nível de pensamento automático, provavelmente de acordo com as crenças que ela tem sobre ela, né? Porque a ideia da TCC são as crenças sobre você, sobre o mundo, né? Sobre as formas como você lida. Então, assim, provavelmente de acordo com as crenças que ela tem. Então, se ela acha que ela é uma pessoa que vai ser enganada, talvez é a crença é, de que né, alguém que não merece ser amada, então às vezes ela vai pensar que ele está ignorando ela. Se ela acha que ela é uma pessoa que sempre as pessoas fazem coisas ruins com ela, às vezes ela pode ficar com raiva e achar que ela não tem direito de fazer isso comigo, não. Então ela vai reagir muito de acordo com essas crenças que ela tem, né? Uhum. E essas crenças podem ser modificadas por crenças mais saudáveis, né? Sim, maturidade da pessoa, né? Assim. Em terapia, né? Aham. Aí tem um outro exemplo, né? O último para a gente citar, que é do próprio filme, assim, né? Que é um convite para poder sair à noite. Aí o medo tem até uma parte que é. Tem duas, na verdade. Um, quando ela vai começar a escola, né? O medo já Uhum, fica, nossa, se eu tropeçar, sei lá o que, vai elencando. E o próprio tem outros pensamentos, não, vai dar tudo certo, alegria, né? E uhum. quando ela foge, assim, o medo é o único que fala, não, não, não vamos, não, não vamos. Aí a raiva, o nojinho, não, vão sim, agora vão, né? Interessante Ora, aquela vamos. reação, né? Aí Sim, a coloca, ideia é que não protege também, né? O medo às sim, vezes sai de casa, né? sim. Aí tá, convite para sair à noite. Aí vem os pensamentos negativos. E se eu cometer alguma gafe? Será que a pessoa Uhum, vai gostar da minha companhia? Será que vai ser uma catástrofe, né? Aí as emoções podem ser medo, ansiedade, desespero. Aí as uhum, reações do corpo, né? Nó na garganta, peso no estômago, suor, tremores, né? E o comportamento, que é agitação, andar de um lado para o outro, recusar esse convite para poder sair. Não, eu vou, inventa uma desculpa e não sai, depois se sente culpado por não ter ido, e né, isso vai alimentando negativamente. reforçando, né, essa É, negação. então acho que de exemplo a gente até bom, né? Assim, vamos dizer assim, né? Uhum. E eu acho assim, já está chegando no final, Danusa, eu acho que uma coisa que a TCC usa muito é o questionamento socrático, né? Uhum. É porque a ideia é que às vezes a gente não faz alguma questão por um medo, né? Então a gente tem uma ideia de assim, então eu não vou como você usou esse exemplo. Então eu não vou na festa porque daí eu vou tropeçar. E aí todo mundo vai rir de mim, ou eu não vou na escola porque ninguém vai gostar de mim, essas questões. Então a ideia é questionar para a pessoa, porque se a gente fala, não, isso não é verdade, a gente está fazendo uma evitação, a gente não sabe se não é. Então a gente vai trabalhar com a pessoa quase como se fosse um detetive. Quais são as evidências que você tem que isso não é verdade? Então, sempre que você foi numa festa, você tropeçou? Fala, não, não, eu já fui em um monte de festa que não tropecei.
Ah, então você só anda tropeçando? Não, não. Na maioria das vezes eu consigo não tropeçar. Ah, ninguém gosta de você, né? Ela fala, eu não vou gostar, ninguém vai gostar de mim. Todos os lugares que você vai, as pessoas não gostam de você, não tem ninguém. Aí ela pode até falar, porque a gente usa muito isso, né? Não, ninguém gosta de mim. Ninguém, não tem nenhuma pessoa. Ah, não, eu tenho três amigas. Ah, suas amigas gostam de você. Gostam. Aí elas gostam de você e. Então, assim, a gente vai questionando a verdade daquilo que a pessoa julga, né? Então, assim, a gente vai levantando hipóteses para ela ver que aquele pensamento que ela tem de certeza, eu não vou porque eu vou tropeçar, eu não vou porque eu não tenho ninguém vai gostar de mim, nenhuma pessoa. Então você vai, nenhuma pessoa nunca gostou de você, você sempre foi nas festas e ficou sozinho. Não, quando eu vou na festa, eu converso com. Não, tem a fulana lá que é minha vizinha, eu posso conversar com ela. Então você vai questionando a pessoa para ela entender que é verdade, talvez não seja assim, 100%, né? E a gente Uhum. não precisa chegar na 100% de certeza. Então, ela tinha antes 100% de chance que ela não ia, que ia dar tudo errado. Às vezes a gente consegue diminuir essa porcentagem, né? Assim, Uhum. então, agora eu acho que é 20%. Diminuir o meu grau de ansiedade, agora eu acho que eu consigo ir também, né? Uhum. E às vezes a gente também usa uma outra forma que é muito legal com o paciente, caso isso aconteça, porque às vezes a pessoa tropeça mesmo na festa. Caso isso aconteça, como é que você pode lidar com essa situação? Qual a pior situação que pode acontecer? E se acontecer, como é que você poderia lidar? Para a pessoa também ver que aquilo ali, se acontecer, é algo que ela pode manejar, não é a pior coisa do mundo. Ah, se eu cair, vou tropeçar, levantar, tal, vou fazer tal coisa, né? Então, o questionamento serve para aquela crença que ela tinha como totalmente verdadeira, a gente começar a questionar se aquilo ali, se o ambiente está dizendo que é aquilo ali mesmo, se as experiências passadas dela estão dizendo aquilo, ou se é só um medo que ela acaba fazendo uma catastrofização, aumentando demais o problema, né? Uhum. O questionamento socrático, é bom só falar assim, né, que vem de Sócrates, né, que foi um filósofo, né, e ele sempre, o método dele de crescimento, de investigação era responder uma pergunta com outra pergunta, era sempre assim, né, alguém perguntava uma coisa ou tinha uma certeza de algo, ele ia fazendo várias perguntas e acabava mudando a opinião É a da outra pessoa, né? pessoa, né? Porque mesmo. Se eu te digo, Leandro, assim, não, não tem, né? Por exemplo, esse exemplo do, eu vou na festa e vou cair. Se eu falo, não, você não vai cair, pode não ser verdade. A gente tem que ajudar a pessoa a chegar naquela conclusão. Porque aí, quando você chega nas suas próprias conclusões, a tendência de você acreditar nisso é muito maior do que se alguém me diz, Uhum. né? E só para descontrair um pouquinho, eu tenho um colega, né, só falando sobre cair, né, e passar vergonha, que estava interessado numa menina que trabalhava em uma loja, isso é muito tempo, né, tem uns, sei lá, 20 anos. Ele foi entrar na loja, tomou um trupicão fake, derrubou uma montoura de coisa, e acabou que conquistou a menina, foi nesse tombo, assim. Pois é, Ele então, teve que ir assim, lá depois para poder pagar um monte de coisa, né, repor o material quebrado, assim, né? Então tem coisa que acontece, né? A vida é meio imprevisível, assim, né? ele vai lembrar disso, né? Se eles estiverem juntos ou ficaram juntos um tempo, ele vai lembrar desse momento que podia ser lembrado de uma forma constrangedora, de uma forma engraçada, divertida, né? Uhum, A criança também, se ela tropeça em um dado momento, ela pode se lembrar daquilo em algum momento de uma forma como uma lembrança desagradável. Depois, com o tempo, com a nossa maturidade, a gente ri, a gente, sim. né, volta aquela memória de uma forma Uhum. engraçada. Então eu acho que de dica, viu, gente, é estudar questionamento socrático para a vida. Eu acho que é uma coisa que, A gente refletir sobre as nossas nossa, certezas, eu lembro né? que eu tive uma aula na Federal sobre fisiologia neurológica, que a aula todinha foi assim, o professor ele ia perguntando e dava a resposta com outra pergunta e a aula foi super interessante, assim, todo mundo participando, foi bem bacana, assim. Pois é, quando a gente descobre nossas próprias. Quando é uma coisa meio detetivezinho, né? Quando é com criança, eu falo que é meio detetive. Vamos identificar assim, a gente fica mais interessado em nós mesmos buscarmos nossas respostas, Uhum. né?
Eu acho que é para fechar agora, Danusa, é aquela foto que você tinha, que a gente comentou lá atrás, né? Eu até coloquei a fotinha de dentro da cabeça, né, Dos pais, da né? Riley, do pai e da mãe, né? No caso da mãe, todas as figuras são femininas, né? Todas aqui. Uhum, E quem está no comando é a tristeza. É a tristeza. No caso do pai, todas são masculinas. E quem comanda é a raiva, mas assim, os outros participantes, porque eu acho que até o tamanho deles, altura, eu acho que o autor não colocou à toa, sabe? aham, Tá equilibrado, assim, em termos de adulto, sabe? E no caso da Riley, a alegria ela é a mais alta de todas, ela é a maior, né? A tristeza e uhum, a raiva é a mais baixinha, né? O raiva. Aí depois vem a uhum. tristeza, a nojinho, o medo e a alegria, né? Eu acho que essa figura dá muito pano pra manga, assim, né? Por exemplo, a questão sexual mesmo, né? Assim, o Freud que colocou a questão da sexualidade infantil, talvez é uma idade que não tem que preocupar com isso mesmo, né? Sim, Assim, uhum. enfim, não sei se a gente poderia analisar dessa forma, né? Sob a tristeza tá comandando a cabeça da mãe, será que aí pensando na própria personalidade da mãe, né? Ela é a mais assim calma, ela é a mais neutra assim, né? O pai é mais brincalhão, que ela nada minha macaquinhas ficam brincando, né? E É... é engraçado que é uma tristeza também, que eu achei legal, que é uma tristeza plena, né? Assim, que já está ali dando conta, lidando com essas situações, né? Que eu acho que Uhum, a ideia de regulação emocional que a gente tenta chegar num adulto, que mesmo com aquelas emoções que uma seja, mas é tudo pleno, então nenhuma está sobressaindo, né? Nenhuma está dessa forma tão amplificada, tão descontrolada, né? uhum. Uai, Danusa, eu não tô lembrando de mais nada assim que a gente não tenha abordado. Faltou Ah, eu alguma acho que coisa? foi ótimo. Eu acho que esse filme é muito interessante, né? Tem muita coisa bacana para a gente falar, da gente sempre retomar, lembrar, né? Eu acho que é para mostrar para criança, para mostrar para adulto, lembrar desse papel de emoções, assim. Eu não lembro de outro filme que consiga falar disso de uma forma tão bacana e acessível, não. Uhum. Ótimo, acho que foi uma ótima escolha, viu, para o canal. Uai, Danusa, então eu queria te agradecer aí pela participação e Eu que se... agradeço o convite, Leandro. Fiquei muito feliz, gosto muito desse filme. Gostei muito, né? Quero até te dar os parabéns da sua iniciativa. Eu acho que a gente aprende muito com cinema, com cultura, né? A gente tem que colocar mais isso na nossa vida. Assuntos às vezes são difíceis de ser estudados, de entender o raciocínio, mas quando a gente vê num filme, nessas outras coisas, ficam muito mais claros, né? E quando a Uhum, gente comenta assim com alguém que tem algum nível de conhecimento nisso, fica ótimo, né? Então, uhum. parabéns pela iniciativa, obrigada pelo convite, viu? Muito sucesso aí no seu canal. Tá, obrigado e vai estar convidada já para os próximos, viu? Já estou pensando aqui nos próximos vídeos aí que a gente vai gravar. Estou à disposição. Até mais então, Espero que. Danus. Tchauzinho, boa Tchau, noite. falou.